queridos, a graça e a paz, seja bem-vindo ao Escatologia Pré-Tribulacional. No vídeo de hoje, eu darei continuidade à nossa série de vídeos a respeito das 7 trombetas do Apocalipse. E assim como você já viu no título do vídeo de hoje, nós abordaremos especificamente a respeito da 7ª trombeta. E hoje também se encerra a nossa série a respeito desse assunto. Amém? Então, eu gostaria que você notasse tudo, porque Apocalipse é um livro que tem muita simbologia, figura, muito detalhadas. Amém? Então, pegue seu bloco de notas, pegue sua caneta. E antes de aprofundarmos a respeito da 7ª trombeta, eu gostaria de trazer aqui algumas características a respeito da 7ª e última trombeta do Apocalipse. Né? A 7ª trombeta, ela marca o início da grande tribulação. Como nós já vimos anteriormente, a grande tribulação ela é dividida por 2 períodos, de 3 anos e meio. Que o primeiro período é chamado de o princípio das dores. E o último período, que é de 3 anos e meio também, é chamado de a grande tribulação. Né? De acordo com Daniel 9:27, um governante, que é o anticristo, ele com sagacidade firmará um acordo com muitos que durará uma semana. Essa semana de Daniel 9:27, ela é uma semana de anos e não de dias. Então, diz mais que na metade dessa semana, o anticristo ordenará o fim do sacrifício e da oferta de manjares. Então nós vemos que na metade dessa semana, ou seja, nos 3 anos e meio, o anticristo ele fará cessar o sacrifício e das ofertas de manjares. Então, inicia então o período chamado de a grande tribulação. Amém? Mas agora eu gostaria de aprofundarmos a respeito da grande tribulação. E eu gostaria que você já abrisse comigo, apenas acompanhasse, no livro de Apocalipse, capítulo 11. A gente vai fazer a leitura do primeiro versículo, do versículo 15, onde se inicia a visão do toque da 7ª trombeta. Amém? A gente vai fazer a leitura de alguns versículos e fazendo pausa, fazendo explicações detalhadas a respeito desse versículo. A gente vai ler o versículo 15, que vai dizer o seguinte: Então o 7º anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes, que proclamavam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui que no primeiro versículo, uma profecia se cumprindo. Qual é essa profecia? Que é onde o apóstolo João, ele narra uma visão. E no toque da 7ª trombeta, uma forte voz no céu, onde proclamava, onde o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, né? Fazendo cumprir a profecia de Daniel, no capítulo 2, versículo 44, e Daniel 7, 27. Você pode estar anotando aí, está conferindo logo depois. Essa profecia de Daniel 2, 42, 2, 44, Daniel 7, 27, se cumprindo aqui, então, em Apocalipse 11, 15, onde o apóstolo João vê, né? Após essa trombeta tocar, proclamarem que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Então vamos avançar aqui, Apocalipse 11, a gente vai fazer a leitura agora do versículo 16 até o versículo 18. Amém? Versículo 16. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, quanto pequenos como os grandes, a hora de destruíres os que assolam a terra. Então nós vemos aqui um hino, né? Sendo entoado por esses 24 anciões, os quais esses anciões, eles são representantes da igreja no céu. Eles entoam um cântico que exalta a soberania de Deus e o seu domínio eterno sobre todas as coisas. Quando reunimos esses 3 cânticos, né, nós vimos que, em primeiro lugar, esse cântico ele exalta Deus como Senhor da criação. E, em segundo lugar, esse cântico ele exalta Deus como Redentor por meio do Cordeiro, que é Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, um louvor que engrandece Deus como Rei sobre todos os povos. Nesses 2 versículos, 17 e 18, nós podemos resumir esse cântico em 3 palavras: criação, redenção e reino. Então nós vamos avançar agora para o versículo 19, que vai dizer o seguinte: Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, houve um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Né? Então aqui João ele tem uma visão celestial do templo, né? Onde dentro ainda desse ressoar da 7ª trombeta, o apóstolo viu o templo de Deus. A Arca da Aliança também ele viu. E o templo de Deus é a morada dele. Ele vê também relâmpagos e vozes e trovões e terremotos.
e um forte temporal de granizo, né? E tais eventos, eles recaem sobre a terra, como sinal que ainda mais juízos, mais julgamentos está por vir, e trará assim o fim desse sistema mundial e o governo do anticristo. Então nós vamos avançar agora para o capítulo 12 de Apocalipse, e a gente vai iniciar a leitura a partir do versículo 1, e a gente vai fazer a leitura apenas do versículo 1 e versículo 2, onde diz: Eis então que surge nos céus um pretentuoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Então, a primeira pergunta que pode surgir é: quem é essa mulher de Apocalipse 12? E durante essa detalhada leitura e explicação que eu irei fazer aqui, a gente vai entender e ver e compreender quem é essa mulher aqui de Apocalipse 12, né? E essa mulher, ela inegavelmente representa a nação de Israel. Por quê? Porque durante os séculos a gente vê forte perseguição, pois da nação de Israel veio quem? Veio o Messias. E é impossível não reconhecer os ecos do Antigo Testamento e os reflexos, né, da história de Maria e o nascimento de Jesus. E a perseguição de Herodes. Todavia, esses recursos são usados a fim de mostrar a intensidade da perseguição sobre a nação de Israel, desde antes, né? E a figura do sol, a lua e as 12 estrelas nos leva ao sonho de José, lá em Apocalipse 37:9. Você pode estar anotando aí e estar conferindo logo depois a respeito desse assunto. Em que o sol e a lua referem-se a quem? A José e a Raquel. A respeito da mulher, João disse que ela tem a coroa de 12 estrelas na cabeça. E no sonho de José, essas 12 estrelas, elas representam os 12 filhos, representam os filhos de José, ou os filhos de Israel, sendo as 12 estrelas uma referência ao próprio José. Então a 12ª estrela é uma referência a José. Portanto, esta mulher é uma figura da nação de Israel, que a partir desta veio quem? Veio Cristo. Amém? Então vamos dar continuidade. A gente vai ler agora Apocalipse 12, versículo 3. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Então a primeira pergunta é: quem é esse dragão? O dragão é Satanás, que é a antiga serpente, como referência Gênesis 3, versículo 1 ao 15, e Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, versículo 2. Né? E a descrição de alguns desses símbolos, né, que são esses 10 chifres, faz, né, segundo Grant R. Osborne, não sei se assim se pronuncia, os 10 chifres fazem alusão à 4ª besta de Daniel, que é lá em Daniel 7, versículo 7 a 8, e Daniel 20, versículo 24. Perdão, Daniel 7, versículo 7 e 8, e versículo 20 e o 24. Em Daniel nós vemos que os 10 chifres são 10 reis que vêm do 4º império. Em Apocalipse 17, 12 e versículo 14, os 10 chifres são 10 reis que recebem a autoridade da besta. Amém? Então nós vamos ver agora qual é o propósito, né, desse dragão. Lá em Apocalipse 12, 4. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante dessa mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho que nascesse. Então, a intenção do dragão aqui é clara, é destruir o filho. O dragão é a antiga serpente, que é Satanás. Arrasta desde a promessa lá de Gênesis 3,15, em que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E, em consequência, nós vemos a oposição a Israel, através dos tempos, culminando, né, na tentativa de tirar a vida de Jesus. Herodes, o Grande, ordenou, né, que fossem mortos todas as crianças, todos os meninos de 2 anos abaixo. Né, mais uma perseguição. Então nós vamos dar continuidade. Apocalipse 12, versículo 5. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a pergunta é: quem é esse filho que nasceu aqui? Então, no capítulo 12 de Apocalipse, ele é cheio de figuras que dificultam a compreensão. Nele é apresentado tipo a mulher, o dragão, o filho, a estrela, o sol, a lua, a semente da mulher, entre outros. Mas também pela mistura dos tempos verbais. Aqui o filho, na passagem acima, só pode ser Jesus, pois a expressão reinará sobre todas as nações com cetro de ferro indica claramente uma referência do governo de Cristo sobre todos os povos no seu reino, de acordo com Salmos 2:9, Apocalipse 2:27, 19:15. O filho ser arrebatado para Deus
e para seu trono, remete à ascensão de Cristo lá em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, e também em Hebreus 10 ao 12. Vamos dar continuidade à leitura. Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem por um período de 1260 dias. Como nós já vimos, essa mulher é a nação de Israel. No período da grande tribulação, a nação de Israel ela será intensamente perseguida pelo dragão. Porém, Deus preservará Israel e sustentará por 3 anos e meio, que é exatamente 1260 dias. Israel não pode ser destruída, pois Deus fez promessas incondicionais e eternas que terão ainda o cumprimento. Terão ainda o seu cumprimento. Amém? Então vamos avançar um pouco mais, onde nós vemos agora um cântico, sobre a vitória de Cristo e de seu povo. Apocalipse 12, a gente vai ler do 7 ao 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão, com seus anjos, revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim o dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo. Ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, nós vemos aqui um grande conflito que parece fazer alusão à queda original de Satanás na terra, como descrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Todavia, não podemos negar o aspecto futuro do presente texto. Miguel é descrito em Daniel 12:1 como o grande príncipe, o protetor do povo de Israel. Isso nos dá mais ainda evidências de que a mulher é um símbolo da nação de Israel. Amém? Então vamos prosseguir um pouco mais. Apocalipse 12, versículo 10 ao 12. Então ouvi uma voz grave que vinha do céu, proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite, perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Portanto, que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Versículo 12. Sendo assim, celebrai os céus e vós, os no que nele habita. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Amém? Então, nós vemos aqui um hino de celebração da vitória. Então, vamos avançar um pouco mais em Apocalipse 12, versículo 13 ao 17. Quando, pois, o dragão se viu atirando para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dera à luz o menino. Então foram entregue à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentado pelo período de um tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e a arrastar com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio, que o dragão fizera jorrar de sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. A leitura era até aqui o versículo 17, mas a gente prosseguiu um pouco mais. Então nós vemos aqui que a nação de Israel sempre foi perseguida e futuramente os seus descendentes também serão. Porém Deus o protegerá, porque Deus já fez uma promessa incondicional e eterna para eles. E Ele fará que essa promessa se cumpra. E todos os seus inimigos serão vencidos pelo Senhor. O fato do dragão ir fazer guerra ao remanescente da mulher, que é sua semente, ou seja, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Cristo prova que se trata da nação de Israel. Então vamos agora para Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Então observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então nós vemos aqui a descrição dessa besta que sobe do mar. Que ela também tem o quê? 10 chifres e 7 cabeças.
e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que viera semelhante ao leopardo, porém tinha os pés como os de leopardo, porém tinha pés como de urso e boca de leão. O dragão passou a besta seu poder e o seu trono de grande autoridade. Então, vemos aqui um paralelo entre Daniel 7 e o texto citado acima, né? Semelhante a um leopardo, na visão dos 4 animais em Daniel, representa o Império Grego. E com os pés como de urso, na visão dos 4 animais em Daniel 7, né, representa o Império Medo-Persa. E a boca como de leão representa, né, na visão dos 4 animais, representa o Império Babilônico. Né? Tudo isso parece indicar que o governo do Anticristo será na semelhança dos impérios anteriores, porém com mais intensidade, maldade e engano. As 7 cabeças e os 10 chifres estão associados a todo o império do governo do Anticristo e seus aliados, de acordo com Apocalipse 17. Amém? Então vamos ler agora Apocalipse 13, versículo 11 ao 15. Vi ainda emergir da terra outra besta, com 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e ela se expressava como um dragão. Versículo 12. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta. Em nome dela, lhe obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Versículo 14. E por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem que em honra à besta, que foi oferida de morte pela espada, contudo sobreviveram. Além disso, foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Então nós vemos aqui uma besta, né, que ela sai da terra. Essa besta da terra será o falso profeta, né? E ele será um líder religioso que terá como propósito ser um intermediário entre o anticristo e os homens. Ele será, né, também responsável por colocar o sinal da besta nos homens. E a descrição dele indica a sua maior estratégia, que será o engano. Porque ele tem 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas fala como um dragão. Sabemos que o cordeiro é um símbolo de Cristo e de seu sacrifício, de acordo com João, capítulo 1, versículo 29 e Apocalipse 7, 14. Porém, ele será um falso profeta, pois ele fala como dragão e este é Satanás, a antiga serpente. Amém? Então vamos avançar um pouco mais em Apocalipse 13, 16 ao versículo 18. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser o que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Agora vamos entrar num assunto que é muito falado na área da teologia em relação a essa marca da besta, que ela será, né, ou o sinal da besta. Então essa marca sobre a mão ou sobre a fronte mantinha um símbolo religioso para os judeus. Algumas eram simbólicas, como exemplo, como em Êxodo 13:9. Em outras literais, como em Deuteronômio 6:8 e 11:18. Novamente nós encontramos aqui, né, uma tentativa de imitação ao Cristo, pois os salvos em Cristo eles são selados com o Espírito Santo, e os devotos da besta também serão selados, porém com o sinal da besta. Sinal este que confirmará definitivamente a perdição destes homens. Né? Também, né, vou destacar aqui alguns pontos importantes, que entendemos que o sinal será colocado pelo falso profeta no período tribulacional apenas. Uma segunda característica é que em nenhum lugar das Escrituras afirma que é um chip da besta, como muitos afirmam a respeito de ser um chip. Amém? E em terceiro, a igreja do Senhor não estará na terra no momento que o sinal for posto. A igreja já tem sido arrebatada. E ponto 4. O sinal será apenas um selo de uma aliança que os homens farão com a besta. E 5. As Escrituras afirmam que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca afetará também o procedimento dos homens. Não há registro bíblico de nenhum salvo no período tribulacional recebendo a marca da besta e perdendo a salvação. Muitas pessoas se negarão a receber o sinal da besta e serão grandemente perseguidos e muitos serão mortos. Então, no vídeo de hoje, nós vimos todos esses eventos que acontecem no período do toque da 7ª trombeta. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, espero que você tenha anotado para conferir logo depois. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí abaixo
o que você achou do vídeo. Então, até a nossa próxima série. Fica na paz. Tchau, tchau.